estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a essa parte toda de integral de superfície, né? Fizemos um primeiro vídeo sobre parametrização de uma superfície, depois nós falamos sobre como encontrar um vetor normal a essa superfície, né? Então a gente tem uma expressão para isso, né? E agora a gente vai aprender a calcular a área de uma superfície, né? A estratégia é relativamente simples, né? A gente pode, na verdade, quebrar essa superfície como se fosse uma colcha de retalhos, né? E a gente vai aprender a calcular, por exemplo, a área de um retalho, né? Se a gente obter uma fórmula para calcular a área de retalho, basta somar todos os retalhos. Na verdade, a gente vai ter uma soma dupla, né? Porque a gente vai ter uma direção do parâmetro U, uma direção do parâmetro V, resultando no cálculo de uma integral dupla desse tipo, e a gente vai aprender a chegar nessa expressão. Então, vamos ver como é que funciona. Bom, nessa aula de hoje, nós vamos falar de área de superfície. Então, vamos supor que a gente já passou pelo processo. Dado uma superfície, a gente já encontrou uma parametrização R, tá? Então, a gente vai ter um domínio de parametrização, uma região D, e aqui, quando eu calculo R em cada ponto desse meu domínio, eu vou ter um ponto associado aqui, tá? Então, eu estou chamando até de um ponto P e J, como sendo a imagem de um ponto que está lá no meu domínio de parametrização, tá? Bom, para a gente calcular a área dessa superfície, a gente vai adotar a seguinte estratégia, né? A gente vai dividir esse nosso domínio em retalhos, né, que seriam quadrados ou até mesmo retângulos, né? Vamos desenhar como quadradinho, mas poderia facilmente ser retângulos, né? Porque o ΔU não necessariamente precisa ser igual ao ΔV, tá? Eu vou também pegar um ponto nesse quadradinho, por exemplo, aqui, só para facilitar, como são infinitos pontos, vou sempre pegar esse nozinho que está aqui embaixo, né? E quando eu calcular a imagem desse cara, eu vou ter um ponto aqui, tá? Então, quando eu pego qualquer ponto aqui dentro desse retalho, eu vou ter ponto aqui em retalhos de S, tá? Então, aqui eu tenho um retalhinho, como se fosse uma colcha de retalhos. A nossa ideia para calcular a área da superfície inteira é aprender a calcular a área de um retalho. Depois eu vou somando a área de todos os retalhos, eu vou ter a aproximação para uma área da superfície inteira, né? E essa aproximação a gente vai adotar aquela estratégia de soma de rima para poder fazer o erro tender para zero. Então, a gente viu que quando a gente tem uma parametrização, a gente consegue, por exemplo, calcular os vetores tangentes, né? Então, como se eu tivesse aqui, por exemplo, um vetorzinho para cá, um vetorzinho para lá. Obviamente, esse vetor ele tem que ser proporcional ao ΔU, ΔV, para poder encaixar aqui. E em cima de cada retalho, a gente vai colocar aqui como se fosse um plano tangente. No nosso caso aqui vai ser um paralelogramo, né? E a gente vai aproximar a área do retalho pela área do paralelogramo, tá? Então, se a gente aprender a calcular a área desse pequeno paralelogramo, a gente vai ter uma aproximação da área do retalho, que aqui eu estou chamando de SIJ, é o retalho, né? É um dos retalhos que está como se fosse na linha I e na coluna J, tá certo? Então, a gente vai ter dois parâmetros, como se esse I ele variasse de 1 até N, e esse J variasse, por exemplo, de 1 até M. N de neném, M de mamãe, tá? Bom, então, antes de mais nada, vamos lembrar como é que a gente calcula a área de paralelogramo, né? A gente usa o recurso lá da geometria analítica. Lembra dessas duas propriedades? A gente vai usar a segunda, né? O produto escalar ele pode ser escrito como sendo o produto das normas dos vetores vezes o cosseno do ângulo, onde esse θ é o ângulo entre os vetores U e V. E quando a gente tem o U vezes V, a gente tem um vetor normal, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui o U, o V, o vetor normal, que é um vetor perpendicular tanto a U e V ao mesmo tempo. Mas quando a gente calcula a norma dele, a gente tem essa propriedade aqui, ó. É a norma de U vezes a norma de V, vezes o seno do ângulo formado entre esses vetores, tá? Bom, a área de paralelogramo é semelhante à área de retângulo, é sempre base vezes altura, né? Onde a base, por exemplo, pode ser o comprimento, né, desse vetor U, ou seja, a norma, o módulo do vetor U. E a gente então precisa encontrar a altura, né? Então, por exemplo, a gente precisa dessa altura aqui. Traça aqui uma perpendicular. Essa aqui vai ser a nossa altura. Então, desse triângulo retângulo aqui, se a gente projetar aqui embaixo, esse pedacinho aqui, a gente calcularia fazendo a norma de V, a projeção de V, vezes o cosseno do ângulo, uma vez que a gente está projetando aqui no eixo, né, na direção, vamos dizer assim, como se fosse a direção do eixo X, né, equivalente, né?
adaptando. E aqui, se eu projetar aqui no eixo, como se fosse equivalente ao eixo Y, né? Ou seja, estou projetando, abrindo o ângulo, como se estivesse abrindo o ângulo, essa projeção aqui é exatamente a nossa altura, que vai ser a projeção da norma de V vezes o seno do ângulo, né? Então, a altura sempre para a gente é a norma de V vezes o seno do ângulo. Quando a gente olha essa expressão, é justamente a norma do produto vetorial entre U e V, como se fosse a norma do vetor normal. Então, toda vez que a gente quer calcular a área de paralelogramo, a gente calcula o produto vetorial entre esses dois vetores e calcula a norma dele, né? Então, a norma do vetor normal nos fornece a área de um paralelogramo, tá certo? Bom, então, para a gente calcular a área daquele nosso retalhozinho lá de S, né? Lembrando que a gente tinha a superfície S, a gente separou em vários retalhozinhos, né? Vamos chamar assim, ó. E a gente vai pegar um retalhozinho desse aqui, né? O retalho que está na iésima, fila, jésima coluna, né? Então, em cima desse retalhozinho que está aqui em amarelo, eu vou pegar um plano tangente aqui, né? Como se fosse esse rosinho aqui, tá? Então, isso aqui é um plano tangente, ou no nosso caso aqui, vou abusar da linguagem, chamar de paralelogramo tangente, tá? Eu vou calcular os dois vetores normais, os dois vetores tangentes à superfície, só que lembrando que eles vão ser proporcional a esse ΔU e esse ΔV, né? Então, ele é equivalente para poder, porque o vetor ele poderia ser bem maior, né? Então, quando a gente multiplica por ΔU, a gente está meio que dimensionando proporcional a cada retalho de D, fazendo ficar proporcional também a cada retalho de S, tá certo? Então, aqui vamos multiplicar por ΔV. Então, eu tenho aqui os dois vetores tangentes, dimensionando eles lá com ΔU e ΔV, tá? Bom, então isso aqui é um vetor vezes um escalar, dando um vetor, né? Aqui é um vetor vezes um escalar, dando um vetor. E aqui a gente tem, então, na verdade, os dois vetores que formam o paralelogramo. Então, a gente viu aqui, e área de paralelogramo, basta fazer o produto vetorial entre esses dois vetores e calcular a norma, né? Isso vai dar a área desse paralelogramo, tá? Então, isso vai ser uma aproximação para a área desse retalhozinho aqui, tá? Então, estou chamando de ΔSij, a área do retalho SIJ. Então, SIJ é o retalho propriamente dito, ΔSij é a área desse respectivo retalho, tá? Então, lembrando aqui que eu estou com uma notação abreviada, então, DROM RU é num ponto, né? E o IVJ, que aqui eu estou omitindo a notação, só para não ficar muito carregado, a mesma coisa aqui, DROM R, DROM V, é num ponto lá associado, né? Os pontos vão variando, né? Os pontos, a gente tem vários nozinhos lá. Bom, repare que como ΔU e ΔV são escalares, né, a gente pode, e são positivos, a gente pode até tirar dessa norma aqui, né? Então vai ficar ΔU para fora, ΔV para fora, isso é uma propriedade de norma, uma propriedade de módulo. Então vai ficar o produto vetorial entre os dois vetores tangentes, tangente à superfície S, tá? Daí, com isso, a gente pode adotar a seguinte estratégia, né? Então, ΔSI é a área do retalho, SIJ, né? ΔSIJ. Quando a gente soma em todas as direções, eu estou somando a área de todos os retalhos, né? Então, o I está variando de 1 a N, o J está variando de 1 a M. Então, a gente está aproximando a área da superfície inteira como sendo a soma de área de retalhos, no caso aqui, soma de áreas de paralelogramo, por isso aproximado, né? Bom, para a gente fazer o erro tender a zero, o que a gente vai fazer aqui? Vai fazer o número de divisões tender ao infinito, né? Equivalentemente, é como se o ΔU está tendendo a zero, o ΔV está tendendo a zero, tá? Então, só lembrando que a gente adotou a seguinte estratégia, né? Para calcular a área desse retalho, a gente vai fazer a norma do produto vetorial entre os vetores tangentes, ou seja, a norma do vetor normal, vezes ΔU e ΔV. Então, está aqui essa expressão, tá? Com isso, a gente define para a gente a área de superfície como sendo uma integral, né? Então, essas duas somas discretas, quando a gente faz o N e o M tendendo infinito, adota lá o conceito lá da soma de Riemann, aqui a gente vai ter duas integrais que vão varrer toda a superfície. E a gente tem uma notação que a gente vai usar para isso, que é a integral de superfície, tá? Só corrigindo aqui, na verdade, eu coloquei D, mas está errado. É a integral... não, na verdade está certo, né? A gente vai calcular a integral em D mesmo, né? Porque lá no início
a gente vai percorrer toda essa região. Quando a gente varrer toda essa região aqui, a gente vai percorrer toda essa superfície, tá? Essa notação que eu coloquei, essa aqui, a gente vai usar mais à frente para definir uma estratégia, tá? Mas só corrigindo aqui, então realmente aqui é D, porque a gente vai integrar no nosso domínio de parametrização. Então o que a gente precisa para a gente calcular a área de uma superfície? Eu preciso parametrizar a superfície, preciso calcular os dois vetores tangentes e calcular o vetor normal e depois calcular a norma desse vetor normal. Ao integrar a norma desse vetor normal, isso aqui vai ser uma função escalar, né? Então a gente tem um vetor, mas quando a gente calcula a norma dele, a gente tem uma função escalar. A gente vai integrar sobre a nossa região, nosso domínio de parametrização, a gente vai ter a área da superfície, tá? Então, lembrando que S vai ser uma superfície parametrizada com uma expressão desse tipo, e a gente tem que lembrar que S vai ser coberta uma única vez, né? A gente vai cobrir toda a superfície uma única vez, e aí a gente calcula a área baseada numa expressão desse tipo, tá? Para ilustrar, eu vou fazer um exercício, tá? Vou deixar esse exercício para um próximo vídeo. Então, no próximo vídeo a gente começa nessa fórmula e vai calcular a área de uma superfície para a gente ver como é que funciona isso. Bom, e com isso a gente agora aprendeu a calcular a área de superfície através de uma expressão. Foi uma aula mais teórica. Vamos fazer agora um novo vídeo onde a gente vai ver um exercício para praticar, né? Obviamente a gente poderia calcular a área de diversas superfícies, mas se a gente conseguir entender o roteiro para uma, né? A gente vai seguir o roteiro de parametrizar, calcular os vetores tangentes, calcular o vetor normal, calcular a norma do vetor normal, montar uma integral dupla no meu domínio de parametrização, né? E com isso a gente consegue calcular a área de uma infinidade de superfícies, que é o primeiro passo que a gente tem de integral de superfície de campo escalar.